Boa tarde a todos. Meu nome é Lidiane Souza e hoje nós vamos receber para a nossa web-aula o professor Unai Tupinambás. Professor Unai é infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da UFMG. Professor Unai, seja bem-vindo. A palavra é sua. Então, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, sei que hora que vocês vão ver essa aula. Então, a ideia dessa aula, falar sobre monkeypox, é trazer informação para a gente poder, né, nos prepararmos da melhor forma possível para enfrentar, talvez, essa nova crise, né, sanitária que a gente está se avizinhando por aí. Eu vou compartilhar minha tela aqui, vocês me avisam, tá, Lidiane, se já foi. Então vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre monkeypox, né? A varíola dos macacos, depois já vou falar sobre esse nome, que é inadequado, e o que sabemos, né? Então, monkeypox é um nome inadequado, deixado bem claro desde o início que é um nome inadequado. O vírus foi isolado desses primatas em laboratórios da Dinamarca, na verdade, de Copenhague, em 1958. O macaco, como os humanos, os primatas humanos e os primatas não humanos, são esporadicamente infectados. Ele entrou de gaiato nessa história. Então, esse nome, inclusive a OMS está pensando em mudar o nome de monkeypox para outro nome, por conta que, né, de algumas questões que pode acontecer. Como a gente viu, por exemplo, na febre amarela, né, mataram muito bugio, aquele Calitrix, né, achando que eles eram culpados daquela crise da febre amarela em 2017, 2016. Os reservatórios animais é uma coisa que a gente ainda não conhece totalmente. Com certeza, os roedores são um deles, né? Várias classes de roedores que poderiam albergar esse vírus. A gente não sabe agora, com essa crise que a gente está vendo, nessa crise agora, quais serão os reservatórios animais na Europa, nos Estados Unidos e eventualmente aqui no Brasil. Se isso acontecer, é um grande problema, porque aí fica difícil de erradicar, né? O homem traz, leva para o animal fica no reservatório e depois volta para o homem. Lembrando que o primeiro caso em humanos foi diagnosticado em 1970, né, na República hoje que é o Zaire, hoje na verdade era Zaire, hoje é a República Democrática do Congo. Tem duas variantes, eu vou falar variantes que as pessoas, tanto depois de 2 anos e meio de Covid, já vai entender isso, né? Tem duas variantes, uma na África Ocidental, que é ali na Nigéria, Serra Leoa, Camarões, que tem uma letalidade um pouco menor, de 4%, e na África Central, né, com a letalidade um pouco maior, de 39%, né, que é ali onde está a República Democrática do Congo e no Congo. Né? Lembrando que essa letalidade ainda é menor do que a varíola, né, a varíola que matou milhares e milhares de pessoas até 1980 ser considerada erradicada. Então, como eu falei para vocês, é uma zoonose, animal para o homem e do homem para o animal. Então, essa pergunta aqui que nós temos que tentar responder se isso vai acontecer. Se acontecer agora nesse surto que está se espalhando, principalmente na Europa e principalmente na Itália, né, na Inglaterra, eles têm uma previsão epidemiológica, até no Natal serão 60 mil casos de monkeypox na Inglaterra. Se a gente tem que descobrir se o homem consegue passar para o animal e o animal talvez voltar essa infecção para o homem, que vai ser um grande problema para todos nós, né? E qual é o cenário epidemiológico da monkeypox? Né? Ela já era uma doença endêmica em várias regiões da África. A gente chama a África Central e a África Ocidental, que eu falei para vocês, a África do Congo e a África da Nigéria e Camarões. Isso desde a década de 80, final dos anos 80, já tinha esses casos, né, na África. E mais importante, principalmente nos últimos 15 anos, os pesquisadores da República Democrática do Congo, da Nigéria, aqueles países da região ali, imploravam, né, mais recursos para poder pesquisar mais o monkeypox, achando que a coisa estava saindo do seu controle. Né? Então, antes desse ano de 22, os casos importados eram esporádicos, né? E eram de importados mesmo, era contaminação de animais. Né? Aqui teve surto nos Estados Unidos em 2003, que foi importação de alguns roedores que contaminaram alguns cães. Né? Esqueci o nome do estado, Minnesota, não sei qual estado, não interessa, né? E tivemos 71 casos, foram 71 casos nos Estados Unidos dessa contaminação. Roedores que vieram de um país africano que não tinha monkeypox, é importante dizer, acho que é Gana, não tinha monkeypox. Um desses países ali que não tinha monkeypox importaram esses roedores vieram no mesmo ambiente que os cães, contaminaram os cães contaminaram os seres humanos. Né? Não teve nenhum óbito nesse surto de 71, teve uma criança com encefalite,
A grande maioria das infecções foram em pessoas abaixo de 50 anos de idade. Aí eu vou explicar daqui a pouco por que nessa faixa etária. Né? Então, pela primeira vez, está ocorrendo a transmissão entre humanos em vários continentes. Né? Na Ásia, na África, já corria, na Europa e na América do Norte, e no Brasil, parece que já teve um caso de transmissão autóctone no Brasil também. Né? E essas contaminações deixam bem claro que não tem vínculo de viagens para a região endêmica. Os primeiros casos que aqui chegaram, por exemplo, com certeza, eles têm um vínculo epidemiológico com o país que está tendo surto. E a partir de agora teve algum outro caso, teve mais algum caso que confirmou que é transmissão autóctone, que são coisas que nos preocupam um pouco. Aqui é uma linha do tempo da monkeypox, lembrando que em 1958, eu estou aqui mais à esquerda do gráfico, a primeira descrição em macacos em Copenhague, né? O Programa Mundial de Erradicação da Varíola, é importante dizer isso, que começou a fazer a campanha de vacinação para quase toda a população mundial. Né? Em 70, o primeiro caso de monkeypox em humanos. Né? O último caso de varíola no Zaire, hoje, República Democrática do Congo, no final dos anos 70, né? No Zaire e no Equador também. Né? E aqui, em 1980, a OMS declara erradicada a varíola. Então, a vacinação ela é suspensa no mundo inteiro, a partir dos anos 80. Né? Então, quem nasceu depois dos anos 80, ou próximo de 78, né? Para frente, não tomou a vacina de monkeypox, de varíola, tá? Aqui foi feita a vigilância mais ou menos, né, que ninguém escutava o que estava acontecendo na África, e a partir dos anos 2000, um aumento significativo de casos na Nigéria, República Democrática do Congo, e de casos importados. Aí sempre tinha um caso, né, na Europa, mas era um caso ou outro, né? Como citei aquele caso lá dos Estados Unidos, esses casos eram muito pequenos e autolimitados, né? E agora, em 2022, surtos, né, em vários países fora do continente africano. O que chama atenção é esse aqui embaixo no gráfico, está vendo? Aumento da suscetibilidade. Por que aumento da suscetibilidade? Porque a vacina contra a varíola protege contra a monkeypox. Então, você vê, em 1980, era assim, nos anos 90, tinha em torno de 80% a 90% da população mundial vacinada contra monkeypox, contra varíola, desculpa. E a varíola protege contra monkeypox. Hoje são 34%, ou seja, tem aumento da população vulnerável a essa infecção. Né? Hoje, esse aqui é o cenário epidemiológico dos dados de ontem, aqui você tem um mapa do mundo, né? Você vê que a cor, quando mais escuro, mais casos, né? Então, na Europa, que é Alemanha chama atenção, França, Espanha, Portugal e Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, tem mais de 200, até na Inglaterra, hoje, né, nas notícias dos jornais locais de lá, dão conta que chegou a mais de 1.000 casos na Inglaterra. E aqui o acumulado de casos, né, de monkeypox desde maio até junho. Aqui é o número absoluto, 4.000. Se for comparar com a Covid, né, não dá para comparar esse quantitativo de números, né, com a Covid, mas você vê que a curva ela está, não sabe onde que ela vai parar. Tá? Então, esse é o cenário de hoje. O Brasil está em torno de 15 a 20 casos, né, de casos confirmados de monkeypox. Por que agora? Né? Na verdade, como eu falei para vocês, começou a ter um aumento dos casos a partir dos anos 80, quando a varíola foi erradicada, a varíola foi erradicada e para de vacinar contra a varíola. Então, aquilo que eu falei, o declínio da população vacinada, há 40 anos era em torno de 80%, hoje em torno de 30%. Né? Eu falei até um pouco mais, hoje é 30%. E, como eu disse, a vacina da varíola oferece proteção de 85%, né, contra as formas, às vezes contra a infecção e contra as formas graves da doença. Né? E a maioria dos casos atuais na população menor de 50 anos. E, claro, o que está acontecendo? Né? Viagens, aumento da população, aí aparece outra vez o desmatamento, nós falamos muito disso na Covid, né, do desmatamento, dessa interação do homem com o meio ambiente. A gente acha que a gente não pertence ao meio ambiente, a gente faz parte do meio ambiente, e ao destruir o meio ambiente, esses vírus vão encontrar quem? Né? Vão encontrar, se aquele animal não estava mais ali no meio ambiente, foi destruído, vai encontrar o ser humano, e esse ser humano vai ser, né, a vítima desse desmatamento. Então é uma questão que nós temos que discutir, né, urgentemente, né? A gente tem visto, principalmente no Brasil, esse avanço do desmatamento. Então, o desmatamento aparece aqui no monkeypox, né, como apareceu na Covid, na África,
a maioria dos casos ocorrem em crianças não vacinadas, porque, né, não tem mais vacina de varíola por conta da vacina que foi erradicada. Esse artigo, deixei ele, né, essa até a referência está aí, esse artigo ele é muito importante, eu estava estudando para dar essa aula, e ele, olha só a data de publicação dele, 11 de fevereiro desse ano. Ele foi aceito em junho do ano passado, então não tinha essa crise ainda, né, e já chama atenção, né, um risco potencial, né, a mudança da epidemiologia do monkeypox, né, ele faz uma revisão sistemática de vários artigos desde os anos 2000 para frente. Né? Eu vou passar aqui um resumo. Aqui, você, na verdade, ele faz um levantamento bibliográfico desde a década de 70. Né? Você vê aqui os casos de monkeypox, né? Que o azul é da República Centro-Africana, que é aquele variante, vamos dizer assim, mais agressivo, com a letalidade um pouco mais alta, e aqui a variante do oeste africano, que parece que é essa variante que está acometendo o mundo inteiro. Né? É a variante menos letal, só entre aspas, 4%. Então você vê de forma bem clara, à medida que os anos vão passando, 1980, 89, quando chega nos anos 90, aumenta o contingente de pessoas suscetíveis, você começa a aumentar aqui no número absoluto, tá, pessoal? Começa a aumentar ano a ano os números de casos de monkeypox, né? Pelas duas cepas, né? Vamos dizer assim. Aqui, esse é o último dado que ele coloca, esse aqui de 2010 a 2019, você pode ver aqui em cima, né? Naquela época, esse 2010, 2003, né? Foi aqui nos Estados Unidos, que eu falei para vocês. Em 2010 a 2019, tivemos 4 casos no Reino Unido, um caso em Israel, Singapura e vários países aqui da República Centro-Africana e da República do Ocidente da África. Tá? Então, você vê que tinha tudo para acontecer, né? Na verdade, não é nenhuma coincidência, né? Assim, que isso ia acontecer, mesmo porque os colegas pesquisadores da Nigéria, como eu falei para vocês, eles já alertavam a OMS que a monkeypox era uma doença, inclusive a OMS coloca como doença de interesse, dentre as 10 doenças de interesse de pesquisa, e acontece que não, só de colocar de interesse não conseguiu verba suficiente para poder fazer os estudos adequados para poder impedir, por exemplo, essa crise atual. Né? Esse aqui é um dado desse artigo, eu não vou deter muito nele, que ele é um pouco chato de observar. Essa tracinha aqui preto, que está aqui, é a idade média. Né? Você pega lá na década de 70, a idade média era crianças, que acabou de vacinar com 10 anos, então, em 1980, então, em 1990, né, as pessoas que não tinham vacinado tinham 10 anos. Em 2010, aquelas pessoas que não foram vacinadas tinham 20, 30 anos. Então, aumenta a idade média à medida que o tempo passa. Porque são aquelas pessoas que nasceram depois dos anos 80 e foram envelhecendo. Então, isso é um dado interessante também, que realmente acomete pessoas que não foram vacinadas pela varíola, e a varíola realmente tem um grau de proteção. Né? Em relação ao quadro clínico, tem 2 questões. A primeira delas, eu coloco bem claro aqui, é o quadro clássico, né? É um período de incubação de 5 a 21 dias, seguido por febre, calafrio, cefaleia, aumento do nível cervicais. Né? As lesões progridem de pápula, mácula, bolhas e crosta. Vou mostrar um slide, uma foto disso aí, tá, para vocês. E as lesões diferentes da catapora, que é chickenpox, né, no inglês, é catapora, que é o vírus da herpes, não tem nada a ver com o vírus da monkeypox. O vírus da catapora, ele tem lesões em vários estágios, né? Tem crosta, tem bolha, tem pápula. Aqui não. No monkeypox, elas são todas evoluindo no mesmo estágio, tá? Tem um período de duração que a gente acha muito longo, né? 4 semanas, quase um mês de duração, e a pessoa é infectante quando tiver lesões, né? Só quando a crosta, né, a casquinha da ferida vai cair que a pessoa para de se infectar. Tem que cair de todas as lesões, né? Como eu falei para vocês, todas as lesões no mesmo estágio. Né? O quadro clínico do surto atual, né, a erupção é localizada próximo, grande maioria desses casos que ocorreram nessa primeira onda, vamos dizer assim, logo no início de maio, início de junho, final de maio, início de junho, foram os órgãos genitais, anos com linfadenopatia inguinal. Né? Então, esse foi o grande problema, foi essa forma de apresentação. Por quê? Essa ferida que pode dar na região genital, na glande,
perto da virilha ou perto do ânus, parece muito com herpes, né? Herpes simples, parece com sífilis secundária. Então, a gente acha que esse vírus pode estar circulando há muito mais tempo do que, né, e passou desapercebido. As pessoas trataram erroneamente como sendo um IST comum, né, naquela população. Né? Aqui são as lesões, aqui eu falo lesão clássica, eu uso esse termo, não existe isso, tá? Deixar isso claro. Isso aqui é de uma criança cometida, né? Você vê aqui as lesões, né? Ela tem uma vesícula, que é a vesícula bem delimitada, né? Aqui é a evolução da lesão, tá? Na lesão clássica, ela é disseminada, ela não está localizada na região genital, né? Mais na região genital, né? Então, a lesão tem uma mácula, uma pápula, começa a fazer uma bolha, né? Uma vesícula, muito parecido com vocês sabem, né? Do herpes, né? E depois ela vira uma crosta e a crosta cai, tá vendo? Fica essa cicatriz aqui, tá? O grau de gravidade é de acordo com o número de lesões, pode dar lesão na córnea, pode dar encefalite, né? Então, assim, quando você tem mais de 100, é o número de lesões que vai indicar que você vai internar o paciente no hospital, vai cuidar em casa, que pode ter, inclusive, infecções secundárias por bactéria, né? Agora, a questão da transmissão é importante dizer, né, que a transmissão ela se dá através do contato físico próximo, né? Apenas pessoas sintomáticas podem transmitir, pessoas assintomáticas não transmitem esse vírus, né? Tem que ter contato também, se você tiver que ter contato com as lesões ou fluido corporal dessas pessoas, também você pode contaminar. Contato com mucosa ou com objetos contaminados pelo vírus, roupa de cama, por exemplo, né, quando quem foi, né, um paciente internou, foi tirar a roupa de cama, isso tem relato, não estava usando a máscara em 95, essa pessoa se contaminou com aqueles fômites que estavam ali, né, das gotículas respiratórias que estavam naquela roupa, né, não só a roupa de cama, mas a roupa de uso pessoal também. Né? Aqui eu falo a gotícula respiratória, vocês lembram aquela confusão que foi da Covid? Que é aerosol e gotícula. No início era só gotícula, depois viu que era aerosol, que era o grande problema. O aerosol ele fica suspenso no ar por horas, né, e viaja metros. Né? A gotícula não, ele cai aqui em 1 metro só. Então é gotícula, provavelmente só gotícula, né, contamina a superfície, contamina roupa de cama, e a pessoa que vai manipular aquilo ali sem o EPI adequado se transmite. E tem também, infelizmente, a transmissão vertical, né, durante a gestação. Tá? Então, no surto atual, o que chama atenção desse surto atual? Né? Apenas um caso que tinha, né, relato no boletim da OMS de área endêmica. Tinha um caso que justificava aquele caso, que ele viajou para a área endêmica, ok. Né? A maioria dos casos foi detectada, isso é importante dizer, em clínica de saúde sexual entre homens que fazem sexo com homens. Né? E também tem um viés aí, porque o comportamento de busca de atendimento nessa população pode contribuir para essa notificação. Né? Então, já tem um comportamento, já tem uma população que qualquer lesão na área genital, eles procuram atendimento e naquele momento é feito o diagnóstico. Né? Então, tem esse viés aí. Né? Outra coisa que chama atenção, eu vou voltar a falar um pouco sobre isso, né, do HSH, homens que fazem sexo com homens, mas uma coisa que chama atenção e como está muito disperso na Europa, vocês viram aquele mapa, né, vai lá da Alemanha até em Portugal, tá todos os países com muitos casos, né, e sem vínculo, então sugere que essa transmissão está ocorrendo há muitos meses, né, há muitos meses, né. E é bom a gente ficar bem claro que a gente tem algumas lacunas no conhecimento do surto atual. Por exemplo, né, a transmissão se dá por contato direto com as lesões, provavelmente a forma mais importante de transmissão é esse contato direto com as lesões. O vírus aí, a grande pergunta que está aqui, o vírus replicante das secreções genitais. Então, assim, é um IST? Pode ser um IST? A gente não sabe, parece que pode até ter vírus na secreção genital, fluido vaginal ou no esperma, mas a gente não sabe se esse vírus ele é replicante, ele é infeccioso. Né? O que a gente sabe, né, do monkeypox clássica é que o contato com essas feridas, né, próximo já é suficiente para a transmissão. Né? Então, isso é uma questão que está em aberto. Né? Então, deixar bem claro aqui, né, qualquer contato próximo com alguém infeccioso pode se infectar. Tá? Então, parcerias sexuais, seja heterossexual ou homossexual, membros daquela família e profissionais de saúde.
Tá? Então, se não tem essa não podemos incorrer nesse erro aqui que nós incorremos. Alguns de vocês vão lembrar, e até hoje tem um pouco de estigma, a questão, né, do HIV com homossexual, com homossexualismo, com HSH, enfim. Né? Então, nunca devemos estigmatizar as pessoas por causa de uma doença. Qualquer pessoa pode contrair ou transmitir a varíola, tá, dos macacos, independente de sua sexualidade. Então, vamos combinar, né, que não dá para achar que isso é uma doença dessa população mais vulnerável. Né? Qualquer um pode. Né? Se eu estou numa festa, que foi muito nas festas que teve, tem vindo com algumas festas, essas festas rape que tem nos Estados, né, na Bélgica e na Espanha, se eu tenho um contato heterossexual com aquela pessoa, eu posso me contaminar. Né? Então, deixar isso bem claro, para a gente não incorrer no erro, porque pode dificultar, inclusive, o controle dessa doença. Eu estou caminhando para o quadro final. O que é a definição de contato? Isso é importante também, eu peguei na OPAS, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, definição de contato. Um contato é definido como uma pessoa que, no período que começa do início dos primeiros sintomas do caso de origem, febre, dor de cabeça ou vesícula, né, e termina quando todas as crotas caíram. Né? Então, essa pessoa começa a infectar quando está começando a ter o sintoma e para de infectar quando as crostas caem. Isso pode demorar 4 semanas, é muito tempo. Né? Então, teve uma ou mais das seguintes exposições a um caso provável ou confirmado de varíola dos macacos. Exposição face a face, incluindo profissionais de saúde, sem EPI apropriado. Por isso que hoje, né, você usa máscara, você evita tanto a Covid quanto o monkeypox. Né? Então, mais do que nunca usar a máscara, né, pessoal? O contato físico direto, incluindo contato sexual, contato com materiais contaminados, com roupas de cama, roupas ou roupas de cama, né? Roupas de uso pessoal daquela pessoa contaminada ou roupas de cama, como eu já citei. Então, as diferenças do monkeypox e SARS-CoV-2. O vírus é o Poxviridae, que é um DNA vírus. Comparado com o RNA do coronavírus, ele é uns 10 vezes, mais de 10 vezes maior que o material genético da Covid, o vírus da Covid, o SARS-CoV-2. Tá? Portanto, ele, por ser um DNA, né, isso geralmente ele tem pouca capacidade de gerar novas variantes. Né? Claro que estamos pesquisando se esse surto que está acontecendo nesse país tem alguma mutação ali que favoreceu essa facilidade, estamos pesquisando isso, mas a possibilidade parece que é baixa, aqui no SARS-CoV-2 é elevada. O período de incubação vai de 5 a 21 dias, então é ruim, né, porque eu posso contaminar, né, infectar na Europa, ou o que for, no meu país de origem, só depois de 20 dias manifestar sintomas, né, e eu não ser mais rastreado, eu não tenho a memória que ele pode ser um contato com alguém que teve monkeypox. E a média do SARS-CoV-2 é 3 a 7 dias. Tá? A transmissão só sintomática, é importante dizer que o monkeypox só sintomático, como eu já disse, e no SARS-CoV-2, como a gente sabe, é assintomático e assintomático. Né? O mecanismo de transmissão, eu já falei também, contato próximo, gotículas, material contaminado, roupas, etc., e os fomites. Tá? No SARS-CoV-2, o que pega é o aerosol e as gotículas menos, e os fomites menos ainda. Né? Então, essas são as diferenças. Né? Então, pouco provável que se torne uma pandemia nos moldes, como foi a Covid-19. Ninguém acredita que vai ser essa explosão de casos. Nós devemos, o Brasil deve, através da Anvisa, da vigilância sanitária dos distritos, das capitais, das cidades, né? Manter vigilância e monitoramento, um importantíssimo diagnóstico precoce. Né? Então, você descarta uma pessoa menor que 50 anos de idade, com as lesões em bolhas, né? Que você descarta sífilis, descarta catapora, descarta herpes, descarta outro IST, você tem que pensar em monkeypox. Tá? A doença tem um baixo risco nesse momento para a população geral. O cenário mais provável, tem 4 cenários mais prováveis, assim, mas assim, pode ser que ela acabe agora e vai embora, não tem mais nada. Né? Pode ser que ela se estenda um pouco, parece que já está durando mais do que eles achavam que ia durar na Europa, já está entrando no mês de julho e os casos estão aumentando. Né? Então, aquela onda ela está alargando a base, está fazendo assim. Né? Então, é uma coisa que preocupa muito eles. Ou pode virar endêmica, aquela coisa, falando muito na Covid, né? Ela pode subir, cair e ficar poucos casos, né? Dando alguns surtos eventuais
né, isolados, né? Isso talvez é o cenário mais provável, né? Que fica, ela entra e vai ser mais uma entidade nosológica para a gente dar conta dela, né? Como se não bastasse essas todas que nós já temos, né? Em relação à vacina, já caminhando para o final da minha aula, já tem quantos minutos aqui? Deixa eu ver. Em relação à vacina, a vacina da varíola confere proteção contra a monkeypox, até 85%. Nós temos vacinas de primeira, segunda geração, que é vírus atenuado. Temos só uma vacina que está sendo, que é mais segura, né? que é de terceira geração. Nessa vacina de segunda geração, ela não pode ser usada nessa população aqui, porque é um vírus atenuado e replicante. É a vacina da varíola, da vacina, né? Que pode causar uma doença nessas pessoas mais imunocomprometidas, crianças e gestantes. A de terceira geração, não temos estoque, né? Ela é mais segura, são 2 doses, infelizmente, é um vírus inativado, não replicante, que tem poucos estoques, né? Já começou a fazer vacinação de bloqueio, está em andamento. O que é vacinação de bloqueio? Diagnosticou um caso no hospital, por exemplo, aquela pessoa contacta as pessoas que tiveram contato com aquela pessoa, vacina, e os trabalhadores da área de saúde daquele ambiente hospitalar, tá, de vacina também. Né? Até 4 dias depois do contato é eficaz, é como se fosse aborta a manifestação clínica da monkeypox. Há trabalhos que mostram até mais, até 10 dias depois, mas não é certo até 4 dias. Já está sendo feito nos Estados Unidos e está sendo feito no Reino Unido também. Então era isso que eu queria discutir com vocês, trazer essas informações, e agora estou à disposição para esclarecer as dúvidas. Te agradecer, primeiramente, né, pela brilhante exposição. E nós temos aqui algumas perguntas. Então, olha só, sim, né, tem antiviral já em pesquisa, que já foi usado, tem o Cidofovir, né, que é um medicamento, é um antiviral, que ele é mais ou menos, né, assim, ele tem alguma ação. Com certeza agora vai ter mais pesquisas como o Cidofovir, é um deles, tem um outro que eu esqueci o nome dele. Mas veja, infelizmente a gente não vai ter muito acesso a esse medicamento por enquanto não, né? Tem pouco estoque, né? A gente não tem estoque desse medicamento, nem como eu falei anteriormente, nem da vacina. Mas o tratamento inicial é sintomático. Limpar as feridas, evitar infecção secundária e, claro, ficar isolamento dessa pessoa. E o isolamento aí é complicado, né, pessoal? Que é 4 semanas, até ou quando as croças todas caírem, né? Que é um inferno. A gente não fica 7 dias, vai ficar 4 semanas, vai ser complicado esse isolamento, né? Aquela pessoa que está no leito, né, com muitas lesões, né, ao você manipular aquela cama, aquela roupa de cama, você né, balança aquela coisa, forma né, gotículas, né, forma tipo gotículas mesmo, e a pessoa pode se contaminar. Né? Então pode ser contaminação por superfície, sim. Por isso que o paciente tem que ficar isolado em quarto individual, se possível com pressão negativa, né? Pode ter ferida na orofaringe, que às vezes fica difícil de ver, e o que chama atenção dessa condição é que as feridas estão todas no mesmo estágio. E como esse surto aconteceu na população HSH, né, homens quase sexo com homens, então, assim, às vezes a lesão está na área genital, está perto do ânus, está na região inguinal, está na glande, está no corpo do pênis, ou na vulva, né, que parece muito, quer dizer, eu não sei, né, eu não vi, mas assim, o diagnóstico diferencial aí é por herpes, né? Herpes, sífilis secundária, lesão da palma da mão é muito parecido com a sífilis secundária também, sabe? Então, a gente tem que ficar atento, né? Eu acho, a resposta eu acho que não. Né? Nesse cenário, momento, eu acho que não há necessidade, né? Mesmo porque nós não temos estoque. Né? Porque hoje o risco ele é muito pequeno. Né? Para a população geral é muito pequeno e aí tem o risco de efeito colateral, sabe? Então, a vacina, aí o risco-benefício pesa para o risco, sabe? Então, a vacina de terceira geração é legal, tudo bem, mas não temos estoque.
Mas mesmo tivesse estoque da vacina de terceira geração, se eu fosse gestor, eu não vacinaria a população. Nesse momento, não tem indicação de vacinar a população em geral. Talvez o grande papel do assintomático espalhou a doença, né? Foi o assintomático. E aqui só o sintoma. No problema nosso é suspeitar do diagnóstico. Eu acho que o que aconteceu na Europa é um exemplo disso. Esse vírus está espalhando há muito tempo na Europa. E as pessoas acharam que era um ético, eu falei anteriormente, né? Como era a área genital, a população mais vulnerável, que é o HSH, então se demorou a fazer o diagnóstico. Esse é o grande problema, né? Não fazer o diagnóstico a tempo oportuno. Né? Se a gente faz o diagnóstico a tempo oportuno, né, a gente consegue segurar, né, essa epidemia. Ok, Unai, não temos mais perguntas. Então, mais uma vez, te agradecer imensamente por mais essa participação, né? Nossa parceria já é antiga, então te agradecer realmente pela disponibilidade e por sempre estar aqui tão presente conosco, frente a todas essas intempéries que a gente tem vivido nos últimos tempos, né? Então, muito obrigada. Eu agradeço o convite. É uma honra estar aqui, né, poder contribuir para espalhar o conhecimento, tá?